partir do versículo de número 8. Êxodo, capítulo 17, do 8 ao 16. Assim diz a palavra. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei em cima no outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Oremos. O Senhor é a nossa bandeira, e assim como nós acabamos de cantar, um pendão real nos entregou o Rei. O Senhor nos entregou esta bandeira em nossas mãos e nós vamos levá-la. Nós temos um pendão em nossas mãos e nós vamos por toda parte falar a respeito do reino do Senhor. Corajosos, em todo tempo nós vamos defender a fé, a tua palavra, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo, prontos a sofrer. Bem alto nós vamos erguer essa bandeira. Bem alto nós vamos erguer este pendão, firme sempre até morrer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Fala conosco, Deus. Precisamos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Sempre que nós falamos de bandeira, nós lembramos da bandeira do Brasil. Nós lembramos da bandeira nacional. E assim como nós temos o hino nacional brasileiro, nós também temos o hino à bandeira do Brasil. E em alguns versos, na letra do hino à bandeira do Brasil, diz o seguinte: salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz, tua nobre presença a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa e de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Quem sabe canta comigo o coro. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Quando nós lembramos do Brasil, nós lembramos da bandeira do Brasil. Nós já trazemos à memória o respeito que temos, o carinho que nós temos pela nossa pátria, e em todas as nações da terra nós temos nações diferentes, bandeiras diferentes, com cores, tamanhos, formas, desenhos diferentes. A bandeira, ela tem um significado muito importante.
é um símbolo visual representativo de um estado soberano. Ela simboliza alguma coisa. E nós temos bandeiras de países, estados, municípios, províncias, organizações, sociedades, coroas, várias bandeiras diferentes para nos mostrar a respeito de grupos diferentes. As bandeiras devem ser hasteadas em mastros, com regras, normas a respeito disso. E a bandeira, ela não é simplesmente um pedaço de pano, mas ela lembra toda a história de uma nação. Ela fala a respeito das lutas, das dificuldades, de um povo, de tudo aquilo que aquele povo já viveu, das suas memórias. Ela é usada em momentos de paz, usada em momentos de guerras. A bandeira é muito importante. E aqui no texto que nós lemos, na batalha contra Amaleque, Israel ainda não tinha nem mesmo uma bandeira. Na batalha contra Amaleque, eles estavam no início da caminhada até a terra prometida. Eles estavam caminhando, Deus os libertou do Egito. Eles não haviam recebido os mandamentos, não haviam chegado ao Sinai, e Amaleque se levanta contra o povo de Deus. Não havia um exército formado, preparado, pronto para pelejar contra Amaleque. Não havia um exército, não havia uma bandeira, mas o Senhor estava com eles. O Senhor dos exércitos era presente. E aqui no capítulo de número 17, eles chegam em Refidim e acontece então essa batalha em Refidim. O livro de Êxodo é o livro que nos fala a respeito da libertação do povo. Eles saíram do Egito, estavam em caminhada até a terra prometida. Aquela caminhada poderia durar cerca de um mês e durou 40 anos, tempo no qual o Senhor estava aperfeiçoando o seu povo, para que este povo entrasse na terra prometida. E ao chegar em Refidim, eles não tinham água para beber. A caminhada no deserto era uma caminhada difícil, era uma caminhada onde Deus estava protegendo o povo com a nuvem que o tempo todo estava sobre eles, mas eles precisavam de água. E ali em Refidim faltou água. E ao invés de orar e pedir a Deus que mandasse água, eles começam a murmurar, começam a reclamar e queriam até mesmo apedrejar Moisés. E Moisés então se torna o alvo daquele povo, eles começam a reclamar. Deus então faz brotar água da rocha e sacia a sede daquele povo. E no meio de tudo isso, um inimigo, o povo inimigo que estava ali próximo, chamado Amaleque, descendentes de Esaú, se levantam contra Israel. Moisés então fica sabendo que o exército inimigo está vindo para destruir o povo de Deus. Tem uma estratégia. Ele chama Josué. Para surpresa de Josué e de todos, a estratégia de guerra era a seguinte: eu estarei em cima da montanha orando, e enquanto eu estiver orando, vocês vão guerrear contra o inimigo. Então, olhando para o texto, nós podemos perceber o socorro do Senhor em nossas batalhas. Dessa forma, nós podemos destacar 3 divisões no texto que lemos. A primeira é do versículo 8 ao versículo de número 10. Podemos intitular esse trecho de: o Senhor é o meu socorro nas batalhas. O Senhor é o meu socorro nas batalhas. Versículos de 8 a 10. Então
veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram no cimo do outeiro. Aqui nós vemos que Moisés, ele chama Josué e entrega para ele uma missão. Você vai escolher homens para que estes homens sejam guerreiros para que eles nos defendam. Aquele lugar onde eles estavam se chamava Refidim. Refidim quer dizer lugar de descanso, lugar de refrigério. E ali naquele lugar de descanso e refrigério, tudo muda. Vem a murmuração e aquele lugar se transforma em Massá e Meribá. Versículo 7 do capítulo 17 fala sobre isso. Massá quer dizer contenda e Meribá quer dizer tentação. O inimigo aproveita dessa situação e ele então se aproxima. Nós, como povo de Deus, estamos em constante guerra. Nós estamos num campo de batalha e temos um inimigo que não está de brincadeira. E a palavra nos diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Por isso, não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Paulo, ele fala a respeito dessa luta que o cristão tem, a batalha constante contra o inimigo. E ele diz em Efésios 6:12: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O lugar de descanso se tornou em lugar de murmuração, de peleja, de guerra. E a palavra nos adverte: fazei todas as coisas sem murmuração e contendas. Filipenses 2:14. Eles se esqueceram rapidamente de tudo que Deus estava fazendo. Foi Deus quem os libertou do Egito. Foi Deus quem abriu o mar e fez com que eles passassem a pés enxutos. Foi Deus quem os levou a Refidim. Foi Deus quem transformou a água amarga de Mara em uma água boa para beber. Deus está no controle da situação. No verso de número 3, eles trazem à memória a vida no Egito. Só que no Egito eles tinham água, porém eles eram escravos. Agora no deserto eles estavam livres e precisavam confiar em Deus ao invés de murmurar. Então, diante das nossas dificuldades, nós não podemos ficar murmurando e reclamando, mas nós podemos confiar em Deus, porque Ele está conosco e Ele é quem vai nos guardar e vai socorrer cada um de nós. Moisés, então, diante daquela dificuldade, ele escolhe um homem para que aquele homem lidere todos os outros homens na guerra. No versículo de número 2, ele chama Josué. Josué então recebe a missão: você vai liderar um exército. A missão de Moisés era separar alguns homens para que estes homens guerreassem contra Amaleque. Porém, aqueles homens não tinham costume com guerras.
Eles haviam acabado de sair do Egito. No Egito eles eram escravos. Josué tinha de preparar um exército de um dia para o outro. Era uma coisa urgente e Deus iria abençoar todo aquele povo durante a batalha. Mas o que impulsionava Josué em preparar um exército em tão pouco tempo era a certeza de que o seu líder Moisés estaria no monte em todo o tempo em oração, buscando a Deus e pedindo a Deus que abençoasse aquele exército que estaria no campo de batalha. Deus, Ele tem um povo escolhido. Foi Deus quem escolheu o seu povo antes da fundação do mundo. E é Deus quem vai proteger o seu povo. É Deus quem vai guardar o seu povo em todo tempo. Ainda que o inimigo se levante, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Nós podemos confiar no Senhor, porque nós somos escolhidos do Senhor e é Ele quem vai nos proteger. Amaleque aproveita aquela situação, a fragilidade de peregrinos que estavam em caminhada no deserto. Os povos ao redor estavam ouvindo a respeito de Israel. Quem é este povo peregrino no deserto? Este povo foi liberto do Egito, o Deus deles abriu um caminho no mar. Este povo está passando por nossa terra, vamos exterminá-los, vamos acabar com eles e com suas famílias. Esta é a oportunidade. Mas Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus usa um povo aparentemente frágil, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29 diz: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Toda glória é para o Senhor, porque foi Ele quem nos escolheu. E quando nós enfrentamos as batalhas no dia a dia, nós não precisamos ter medo, porque Deus está conosco e Ele é quem diz: não temas. Ele é quem está dizendo: sou o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo, estou contigo. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, estou contigo, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Criador, o Santo de Israel, teu libertador. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Deus age por nós, mas nós temos o compromisso de estarmos prontos para a batalha todos os dias. Arão, Moisés subiram ao monte para orar. Josué e os homens foram para a batalha. E o versículo de número 10 fala sobre isso. Cada um ocupou o seu lugar para a batalha. Cada um tinha a sua função. Isso nos faz lembrar da igreja, do corpo de Cristo.
Cada um de nós temos as nossas funções. E cada um precisa fazer com amor, com dedicação, com zelo, a missão que o Senhor entregou. Nós precisamos ocupar nossos lugares e fazer tudo da melhor forma para que o nome do Senhor seja glorificado. A presença do Senhor, ela nos garante descanso. A presença do Senhor nos garante um lugar em Refidim, um lugar de descanso mesmo em meio às batalhas, às lutas, às dificuldades, os problemas do dia a dia. O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 2. O nome do Senhor é Emanuel, Deus que está conosco. E em Romanos 8:31 nós lemos: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O socorro do Senhor em nossas batalhas, o socorro do Senhor em nossas guerras, nós podemos contemplar. Nos versículos 11, 12 e 13, nós temos o segundo ponto, que é: o Senhor ouve a minha oração nas batalhas. Moisés, ele subiu ao monte para orar. Isto nos lembra que nós devemos orar em nossas batalhas. E algo interessante no texto é que quando ele levantava as suas mãos, o exército prevalecia. Quando ele cansava e abaixava a sua mão, prevalecia Amaleque. Arão e Ur perceberam aquilo, pegaram uma pedra, colocaram para que ele se assentasse, e um segurou a mão direita, o outro segurou a mão esquerda. Moisés, ele não estava simplesmente levantando as suas mãos, mas em constante oração. Ele estava orando, pedindo auxílio, ajuda do Senhor para aquela guerra onde a fé estava no Senhor e eles dependiam do Senhor para ter vitória, para que as famílias deles fossem protegidas. A vitória não era garantida simplesmente pelas mãos levantadas, mas era pela dependência em Deus. Nas batalhas precisamos orar, e a palavra nos adverte: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Se nossas batalhas são constantes, a nossa oração também deve ser constante. Às vezes nós cansamos, desfalecemos, a caminhada no deserto é difícil, mas nós precisamos caminhar em oração. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Não desista de orar, não desista de caminhar, não desista de confiar em Deus, de buscar o Senhor. Moisés, ele estava acompanhado de Arão e Ur, 2 amigos de oração. Nós precisamos de amigos que estejam conosco nas nossas batalhas e que sejam amigos de oração, que estejam dispostos a orar conosco, a nos ajudar nas nossas dificuldades, a clamar a Deus. O ato de levantar as mãos durante a oração demonstra dependência e confiança de um filho em um pai que está no céu, que pode vir em socorro de seu filho que está pedindo auxílio, ajuda, de seu filho que está em perigo. O salmista diz o seguinte: assim cumpre-me bendizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Salmos 63:4. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Salmos 143:6. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos.
Salmos 88, 9. E mais: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Salmos 24. Podemos levantar as nossas mãos, pedir auxílio, socorro do Senhor. Precisamos confiar em Deus, precisamos confiar no único que é digno de confiança. Podemos confiar no Senhor porque Ele é fiel. Durante as batalhas precisamos orar. A oração é uma arma de guerra, e as nossas armas, elas são espirituais. E Paulo fala sobre isso, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. 2 Coríntios 10, 4. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Tiago 5, 16. Nós somos soldados de Cristo. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. E ali naquela guerra, a bandeira de Moisés era uma bandeira espiritual. E nós temos uma roupa especial para as batalhas, a armadura de Deus. Como soldados do Senhor, Paulo fala a respeito dessa armadura em Efésios 6. Você, como soldado de Cristo Jesus, você tem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do Evangelho. Portanto, tomamos toda a armadura de Deus para resistir no dia mau, e depois de termos vencido tudo, permanecemos inabaláveis. Inabaláveis. Nós podemos confiar no Senhor. E Paulo ainda continua dizendo: com toda oração e súplica, orando e vigiando em todo tempo no Espírito. Efésios 6:18. Nessa caminhada, os soldados precisam ser amigos uns dos outros. Precisamos de amigos de oração. Precisamos de amigos que estejam orando pelas nossas dificuldades, que estejam conosco, ao nosso lado. Arão e Hur sobem, vão junto de Moisés e oram juntamente com ele. Eles não estavam ali simplesmente para ajudá-lo em alguma necessidade, mas estavam ali também para orar e buscar o Senhor. Nós precisamos de amigos que não nos deixem desamparados nas batalhas. E na palavra diz, em Provérbios 17:17, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Moisés, naquela situação ali, ele já era um homem bem frágil, ele já era idoso. É interessante notar que Moisés morreu com 120 anos. Deuteronômio 34:7 fala sobre isso. Aqui o texto que a gente leu, a batalha contra Amaleque, foi o início da caminhada do povo até Canaã. Essa caminhada durou 40 anos. Então, se ele morreu com 120 anos, ele tinha cerca de 80 anos. Ele já era um homem idoso. Moisés morre com 120 anos. Então, naquela batalha, com cerca de 80 anos, Moisés já era um homem idoso, com limitações. Arão e Hur percebem que ele se cansava, que ele estava cansado de ficar com as mãos estendidas. Em uma mão, ele segurava o bordão do Senhor. Aquele momento ali era um momento difícil, porque ele precisava ficar com a mão estendida o tempo todo. Em uma mão o bordão, a outra ele ficava com a mão estendida o tempo todo. E eles perceberam isso, então tomam uma pedra, colocam para que aquele homem se assentasse e seguram as suas mãos.
Nós precisamos ser assim. Precisamos ser proativos no auxílio aos necessitados, aos idosos. Se nós estamos aqui hoje, foi porque homens antes de nós vieram, começaram o trabalho, prepararam tudo e hoje nós estamos aqui. E nós devemos valorizar estes homens, dar valor a Moisés, aos idosos da nossa igreja, dar lugar a eles, conversar com eles, saber o nome deles, visitá-los. Nós estamos em batalha e eles também estão nas batalhas conosco. Eles estão orando, clamando ao Senhor pela igreja, buscando o Senhor, e nós precisamos auxiliá-los, precisamos ajudá-los. E se nós chegamos até aqui, foi porque homens e mulheres de Deus prepararam o caminho para que chegássemos até aqui. Devemos valorizá-los, amá-los, ajudá-los. Você pode ser Arão e Ur na vida de alguém. Depois de tudo aquilo que estava acontecendo, quando o sol se pôs, Amaleque já havia sido desbaratado. A vitória o Senhor entregou ao seu povo. Versículo de número 13 fala que Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Aquele povo foi desbaratado. Deus deu vitória a um exército de homens peregrinos no deserto. Deus foi quem abençoou aquele povo, e em toda essa situação nós podemos ver o socorro do Senhor na batalha. O terceiro ponto é do versículo 14 ao versículo 16, e é o seguinte: o Senhor é a minha bandeira na batalha. No versículo de número 14, Deus ordena Moisés para que ele escrevesse tudo aquilo que havia acontecido, tudo que estava acontecendo na caminhada no deserto, em um livro. E não só escrever, mas passar a Josué tudo aquilo que estava sendo escrito. Ele precisava ensinar, preparar Josué. Ele precisava deixar um substituto. Uma geração precisa preparar uma nova geração. Moisés precisava ensinar Josué. O idoso ensina ao mais novo como ele deve caminhar. Os mais velhos ensinam os mais novos. É o que está escrito aqui na palavra. Moisés, ele tinha a responsabilidade de ensinar uma nova geração. E graças a Deus, porque nós temos tudo escrito neste livro. Moisés, ele se dedicou a escrever tudo aquilo, e nós temos tudo isso escrito até os dias de hoje. Nós temos a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, a espada do Espírito, e nós devemos usá-la com dedicação. No versículo de número 15, nos diz que Moisés, ele ficou muito feliz e grato a Deus, e ele vai e edifica um altar, levanta um altar, e ele chama aquele altar de Jeová Nissi, que quer dizer, o Senhor é minha bandeira. Mas por que ele chamou aquele altar de Jeová Nissi? Até a Primeira Guerra Mundial, usava-se um porta-estandarte ou porta-bandeira na unidade militar na batalha. A batalha era um tempo de guerra, e à frente do exército ia o porta-bandeira, alguém que levava a bandeira daquele exército, mostrando que todo aquele exército estava representado por aquela bandeira. A bandeira, ela não poderia cair na mão do inimigo. Ela deveria ser protegida em todo o tempo. Em toda a batalha, os soldados deveriam guerrear de maneira que a bandeira ficasse
protegida. Moisés, no monte, era como um porta-bandeira que estava segurando a bandeira do Senhor, pedindo a Deus auxílio, mas mostrando a todo aquele povo aonde estava a confiança de Israel. Em uma guerra, o porta-bandeira ele tinha uma função muito importante, sendo tal considerado uma honraria. Era importante você levar a bandeira porque você estava representando o seu país. E Moisés estava ali, orando ao Senhor. Não havia uma bandeira de pano, mas em fé ele estava levantando a bandeira do Senhor, clamando o auxílio do Senhor. No tempo das grandes guerras, à frente do exército sempre ia a bandeira. E Moisés não estava fazendo diferente. Ele estava ali, levantando aquela bandeira, mostrando que somos o povo do Senhor. Somos um povo separado do Senhor. Somos um povo escolhido. Somos uma nação. Somos uma pátria. A bandeira de Moisés era levantada em fé, e era a maior de todas as bandeiras já existentes no mundo. Ele levantava o nome do Senhor, e ele permaneceu com as mãos levantadas até ao pôr do sol. Até ao pôr do sol ele ficou clamando ao Senhor. Nós estamos debaixo da bandeira, a bandeira está sobre nós. E quando nós estamos debaixo do domínio do Senhor, nós somos protegidos. Quando você tem o Senhor como Deus de sua vida, você está levantando o nome do Senhor e mostrando a todos que você faz parte de um povo escolhido, que o Senhor é sobre você e você está debaixo do domínio do Senhor, debaixo do reinado do Senhor. Nas batalhas, quando uma guerra envolvia possessão, domínio de um território, quando um exército lutava contra o outro para dominar um território, no final da batalha, quando o exército prevalecia, eles iam ao lugar principal daquele território e eles cravavam ali uma bandeira mostrando: este território agora pertence a nós, ao exército vitorioso, ao exército que prevaleceu. A bandeira ela tinha um grande significado na batalha. E aqui o povo de Deus não tinha uma bandeira física, mas o Senhor era a bandeira daquele povo. O Senhor estava com aquele povo. E nós não podemos ficar desapercebidos. Nós devemos caminhar em fé. O versículo de número 16 nos diz que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Nós estamos em constante batalha e precisamos depender do Senhor. Temos uma batalha muito grande a ser vencida. A nossa carne milita contra o nosso espírito. Em Gálatas fala sobre isso. A guerra constante dentro de nós, as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós precisamos buscar o Senhor para que o seu domínio em nós faça com que todos os nossos pecados sejam exterminados pelo seu poder, para a sua glória. Para concluir, lá no alto daquela montanha, em Refidim, estava Arão. Arão, ele era um sumo sacerdote, o representante religioso do povo. Ali também estava Moisés. Moisés, ele foi o escolhido do Senhor para levar o povo até a terra prometida. Ele era um profeta. Ele era irmão de Arão. Porém, a palavra do Senhor nos mostra que ele era um profeta. Em Deuteronômio 34:10 diz o seguinte: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face
a face. E ali também estava Ur, um representante da tribo de Judá, tribo que mais tarde se tornaria a família real. 1 Crônicas 19 a 20 fala sobre Ur. Ele era da tribo de Judá. O sumo sacerdote, um profeta e alguém da tribo real. Rei, profeta e sacerdote. Isso nos faz lembrar de Cristo Jesus. Cristo Jesus cumpriu com perfeição essas funções. Ele cumpriu com perfeição os ofícios de rei, profeta e sacerdote. E um dia, no alto de uma montanha, no Calvário, ele também abriu os seus braços. Abriu os seus braços, clamou ao Pai, e naquele ato de amor, de entrega, de renúncia, de sacrifício, ele então nos libertou do império das trevas. No texto que lemos, quando Moisés levanta as mãos, o exército prevalece. Quando ele abaixa a mão, prevalece Amaleque. Em Cristo, a vitória está consumada. Não há possibilidade de derrota, não há possibilidade de fracasso. Jesus abriu seus braços de uma vez só, e agora estamos salvos e fazemos parte de um povo escolhido. Não há chance de derrota. Em Cristo somos mais que vencedores. Moisés intercedia pelo povo. Nós temos Cristo Jesus como intercessor. Hebreus fala sobre isso. Jesus intercede por nós em um santuário celestial. Cristo Jesus, seu sacrifício, sua obra na cruz, tudo aquilo que ele realizou, é para lá que nós olhamos, em meio às batalhas, às dificuldades, às guerras. É para Cristo, para a sua cruz. Ali está a maior bandeira levantada na história. Ali está o Salvador, a nossa esperança, a razão da nossa fé. Ali está o nosso Senhor, e nós somos um povo escolhido e temos uma pátria. Nossa pátria é celestial. Nossa pátria é no céu. Aqui nós somos estrangeiros, peregrinos, embaixadores, mas a nossa pátria é no céu. Jesus abriu seus braços e nós podemos olhar para o Calvário, olhar para a cruz. E é por meio do sacrifício de Jesus que hoje nós estamos livres, que nós somos vitoriosos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Agora nós somos o povo da cruz, e nós temos um pendão real. Em Cristo nós temos uma bandeira, nós temos um nome, uma pátria, e nós devemos ir em todos os lugares anunciando a respeito do reino de Cristo Jesus, falando das maravilhas que o Senhor realizou. Assim como Moisés ensinou Josué, nós devemos mostrar ao mundo tudo o que Deus realizou. Em meio às lutas, nós temos uma bandeira, podemos olhar para a cruz, para Cristo, e podemos nos posicionar na certeza de que não estamos sozinhos. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas.
o socorro do Senhor vem em meio às nossas batalhas. Feche seus olhos, agradeça a Deus, porque você tem socorro. E Jesus diz: neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nosso sofrimento leve e momentâneo está produzindo eterno peso de glória. Não desanimamos, embora exteriormente desgastados, interiormente estamos sendo renovados, atribulados, não angustiados, perplexos, não desanimados, perseguidos, não desamparados, abatidos, não destruídos. Nosso sofrimento leve e momentâneo está produzindo eterno peso de glória. Não desanimamos, embora exteriormente desgastados, interiormente estamos sendo renovados, atribulados, não angustiados,